Bom, resumo de hoje. Nada precisa ser pra sempre. E tudo, na medida do possível, precisa ser alinhado com seu propósito. Olá, eu sou Rodrigo Garcia e esse é o canal do Arquiteto Carioca. Pois é, hoje a gente vai falar de jornada do autoconhecimento. Mas, Rodrigo, isso é canal de arquitetura ou é canal de coaching? Não é canal de coaching. E quem disse que arquiteto não precisa de autoconhecimento? Pois é, gente. Autoconhecimento é fundamental para uma carreira como a de arquitetura, que é uma carreira tão densa, tão intensa, tão dinâmica, tão cheia de coisas, tão cheia de tipos de clientes, de mercados, de coisas a aprender, de coisas a se falar, de coisas a se fazer, enfim. Se a gente não administrar bem o que a gente entende da gente, por virtude, por qualidade, por conhecimento, a gente fica perdido. E aí dá ruim, sabe? Dá ruim, literalmente. E a jornada do autoconhecimento, ela é uma coisa que tem que ser assim periódica, entende? Ela tem que ser periódica por quê? Porque as pessoas mudam, você muda, a arquitetura muda, o mercado muda, o país muda, a economia muda, enfim, chega de muda. Você vai conhecendo um grupo de pessoas e vai sempre percebendo cada reação, cada opinião, cada percepção que as pessoas têm de você, cada reação que elas têm do seu trabalho. E aí, ao longo do tempo, você vai acumulando uma bagagem de conhecimento, de opiniões, de percepções, de sentimentos, de sensibilidades. E essa bagagem vai te orientando da melhor forma para você escolher continuar a seguir esse caminho ou continuar a seguir o outro caminho. E em que isso é importante para o arquiteto? Como eu falei, a arquitetura ela é múltipla, ela é plural, ela é intensa. É um mercado que está sujeito a muitas variações, porque, na verdade, assim, o princípio básico é o mesmo. Mas o produto que se resulta desse princípio é muito variável. Antigamente, a gente tinha muito bem definida as ações, as limitações de cada área profissional. Hoje em dia, há diversos grupos de profissionais que atuam em áreas que antes eram exclusivas do arquiteto. E, baseado nisso, a gente ainda tem uma outra questão, que o próprio arquiteto adquiriu outras funções, outras atividades, outros nichos de atuação. Com isso, você vai tendo que adquirir mais bagagem tecnológica, mais conhecimento, mais discernimento, enfim. É o famoso omnichannel, né? Aquela pessoa, o arquiteto é o omnichannel do século XXI. É aquela pessoa que é capaz de estar em vários meios, de várias formas, conectado a vários tipos de mercado, de coisas e tal. Mas você tem que entender de que forma você vai se conectar. Entende? Porque senão, esse rolo compressor, literalmente esse rolo compressor, ele começa a te machucar, a te sufocar e você começa a querer ressignificar as coisas. E essa jornada do autoconhecimento é isso, é você buscar ressignificar as coisas. O que não é ruim, na verdade é uma coisa necessária e que a gente não foi treinado na nossa cultura ocidental a fazer isso, né? Bom, essa bagagem que a gente foi adquirindo com as outras pessoas, né, que eu citei no início do vídeo, o que acontece? Com o tempo mesmo, que você vai ganhando o feeling, né? Vai ganhando essa sensibilidade para falar assim, não, agora eu tenho que me autoavaliar, entender novamente se esse espaço, se esse caminho, ou se esse objetivo continua o mesmo. E é normal mudar, é natural mudar. Então, mas sabe o que acontece quando você não para ressignificar as coisas, para se autoavaliar? Você entra na inércia da vida. E isso é um perigo, porque é um looping eterno, constante, assustador, entendeu? E muito desgastante, porque você entra numa rotina e que não te libera dopamina. E aí você tem uma grande chance de procrastinar e de se sabotar. Isso, gente, por quê? Quando a gente segue essa jornada do autoconhecimento, quando a gente se observa periodicamente, a gente tem condição de realinhar a nossa trajetória ao nosso propósito de vida. Propósito de vida, gente, é mais do que uma meta. É mais do que isso. Na verdade, assim, propósito de vida é quando você faz coisas que te dão prazer, ainda que não te deem dinheiro. E fazer da carreira o seu propósito de vida, ou alinhar ao seu propósito de vida, é o melhor dos mundos, né? Porque você, além de ter o prazer, vai ter o dinheiro. E esse prazer que eu tô falando, essa força que te movimenta a fazer, a acordar todo dia e tal, que a gente chamou de propósito de vida, é o que constrói a sua autoridade no seu mercado, no seu nicho de atuação. E é por isso que essa investigação é imprescindível, entendeu? E isso desse despertar, desse acordar, é muito bom, é imprescindível, gente. Mas eu tô falando assim, esse acordar e despertar não é de sono não, é do sono da vida, né? Porque assim, o que acontece? Você vai perceber, à medida que você vai amadurecendo enquanto profissional e como pessoa, que assim, você passa ciclicamente, repetidamente, pelas mesmas situações, ainda que as pessoas mudem. E só muda a partir de uma ação sua, pessoal, ou de um reconhecimento seu, pessoal, daquela situação, entendeu? É como, assim, um jogo de videogame, né? Você vai jogando, vai adquirindo moedinhas, superpoderes e tal, arminha, vai fazendo a sua estratégia, e aí você passa de fase. Quando você percebe que aquilo tá se repetindo e não tá dando mais superpoderes, mais ferramentazinhas, essas coisas, o que acontece? Você
tem que passar de fase. Você passa de fase. É inevitável. A vida é assim. A vida profissional é como um videogame. Não é legal você ficar no looping da mesma fase, né? Quando você já não tem mais moedinha, nem ferramenta, nem superpoder pra ganhar, entendeu? Na vida profissional é do mesmo jeito. E aí, quando eu falo superpoder, eu não tô falando só de dinheiro, não. Tô te falando de satisfação. Essa coisa assim, dentro, sabe? Você precisa fazer movimentos diferentes pra ter resultados diferentes, entendeu? A conta é simples, é direta. Aí que quando você percebe, né? Você percebe as coisas, que entra em cena dois mecanismos muito que eu chamo de termômetro e de ferramenta. Termômetro é quando você percebe, como você tem aquele feeling, como você vê assim, gente, tá fazendo a mesma coisa e não tem resultado. Isso é o termômetro, sua capacidade de percepção das coisas. É a tal sensibilidade. E ferramentas, que são os instrumentos que você mede. Como é que tá? Em que pé que tá? Sabe? E todo ser humano, gente, precisa. E todo profissional precisa dessas duas ferramentas, tanto do termômetro quanto das ferramentas mesmo, propriamente dito, de medição. Quando você tá com o termômetro, assim, afiadinho, você começa a perceber, assim, que todas as suas atitudes normais, cotidianas, rotineiras, que davam certo resultado, agora não dá mais. E aí, quando você muda, você parece que, assim, o universo conspirou a seu favor. As pessoas que eram de difícil acesso começam a aparecer, as coisas que eram difíceis de atingir começam a naturalmente aparecer. E aí que, ó, blim, 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 um termômetro apitou que você tinha que ter mudado mesmo esse padrão, né? Mas como mudar esse padrão? Para que lado mudar esse padrão? Aí, por exemplo, você tem a ferramenta que você mede seus medos, mede seus desejos, mede seus perfis, né? Que a gente tem vários perfis para um monte de coisa. E a gente começa a refletir. Ferramenta é isso, entendeu? Eu tenho medo de quê? Mas eu ainda tenho esse medo? Mas será que não era medo? Era achismo? Era isso? Era aquilo? Será que eu desejo tanto isso? Ou será que disseram para eu desejar isso porque seria bom que eu desejasse isso? Sabe essas coisas, assim? Sabe essas questões existenciais que a gente tem? Pois é. As ferramentas são essas inúmeras observações que a gente vai coletando, lembra? Ao longo da vida, de acordo com os grupos sociais e tal. E aí entra um fator muito importante. É você sempre escolher bem o seu grupo de relacionamento. Seja profissional, seja familiar, seja pessoal. Porque se é deles que você vai extrair informações para direcionar a sua vida, para criar o seu plano estratégico de vida, ou de profissão, ou de qualquer coisa, eles precisam ser bons extratos, concordam? Vim de pessoas com material muito bom. E aí não adianta você... aquela história de quem com porcos anda, farelo come. Pois é, gente, não é uma questão de você se isolar do outro, se sentir melhor ou não sei o que, não, é uma questão de afinidade. Afinidade de ideias, afinidade de comportamento, afinidade de pensamento. Porque, veja bem, você está acreditando numa determinada coisa, e se em volta de você todo mundo condena essa sua crença, cara, você não faz. Ou se você faz, você fica sempre numa espécie de contraste de ideias com essas pessoas. E isso também não é ruim, isso também não flui. É aquela história do termômetro que percebe que está tudo emperrado. Quando você está num grupo que compartilha das suas ideias, ainda que te faça observações construtivas, ainda que te dê alertas estratégicos sobre essa sua ideia, mas que te encoraja a seguir em frente, aí é legal. Aí é legal porque aí você começa a ter ideias, a ter pontuações, a ter coisas que favorecem a execução desse projeto e não te fazem abandonar uma ideia que, com certeza, se partir de uma vontade sua, essencial, autêntica, faz parte ou está alinhado ao seu propósito de vida, entendeu? É simples, gente. A gente é que complica ou a gente que tem preguicinha de ficar observando ou de mudar as coisas, entendeu? Aí, por exemplo, o doido do Rodrigo falando de coaching de novo. Não, gente, não é isso. Não é isso. Vou dar um exemplo dentro de arquitetura. Ó, às vezes você está fazendo lá a faculdade. Aí você veio da faculdade, veio do ensino médio tradicional e tal. Aí seguiu a faculdade lindamente, você chegou apaixonado pela profissão e tal, foi fazer estágio. E no estágio você fazia desenho de AutoCAD, né? Ou de Revit, ou de ArchiCAD. Olha eu, entregando a minha idade, né? Enfim. Você era um mero desenhista. Um desenhista técnico que fazia detalhamento, de execuções, montagem e tal, etc e tal. Às vezes você se forma e continua nesse processo de estágio, que foi muito importante naquele ciclo, naquela fase, mas que hoje talvez não te dê tanto prazer, não te dê tanto encorajamento, tanta vontade pra seguir em frente, sabe, aquela coisa do fazer de graça, fazer por prazer. Pois é, aí de repente é a hora de você concentrar, focar, direcionar suas energias para outro nicho. E graças a Deus a arquitetura tem muitos nichos. É só a gente, assim, observar. Por exemplo, tem outra pessoa que trabalha numa construtora, executando projetos que se repetem e tal, etc e tal. Às vezes, já cansou. Às vezes a pessoa tá careca de saber das instalações, das estruturas, das instalações elétricas, hidrossanitárias, etc. E já cansou, já deu, entendeu? Já usou o Revit incrivelmente, intensamente. E agora, de repente, ela tá numa vibe criativa. Na verdade, agora ela quer desenvolver fachadas, tipos de telhados, novas volumetrias. E aí, continua? Não, né, gente? O mundo é livre. O mundo é livre, você agora pode buscar novos mercados. É só você se posicionar, se colocar no mundo para as pessoas que você quer trabalhar. Porque não adianta, gente. Aí entra aquela história do seu contexto. Não adianta você estar uma veia, seguindo esse exemplo, uma veia super criativa, querendo, né, fazer coisas novas, criar uma disruptura com o mercado, com o que está acontecendo e tal. E aí tá em volta de você aquela pessoa assim, típica CLT. Ah, Rodrigo,
Mas, e a segurança do seu salário? Ah, Rodrigo, mas o que vão dizer se você for trabalhar em casa? Ah, Rodrigo, mas é um emprego que todo mundo queria ter. Ah, Rodrigo, mas você fez isso, fez aquilo outro, não sei o quê. Ah, porque isso, ah, porque aquele. No final, você faz tudo menos o que você quer e o que você precisa pro seu propósito de vida, entendeu? Mas aí, assim, vai ter quem vai me perguntar: ai, mas quando eu sei que eu fiz a coisa certa, que eu mudei, né? Quando eu resolvi, mudei, será que foi certo, será que não foi? Enfim, o ser humano fica com a eterna dúvida existencial, né? Então, quando a gente tem a capacidade de rir de nós mesmos, ou de contar uma parte da história que parecia uma coisa ultra pesada, ultra densa, um significado, aquela coisa toda, de uma maneira leve, de uma maneira distante, de uma maneira legal, aí você fez a escolha certa. Aí você se libertou do passado, das amarras do passado e tá pronto, ó, pro novo. Entendeu? É assim. Gente, eu vou te dizer, é muito bom quando você tá alinhado ao propósito de vida. Porque aí não tem barulho de condomínio, não tem barulho de obra, não tem nada que me impeça, por exemplo, de gravar o videozinho que eu tanto gosto de fazer. Porque eu gosto da comunicação, apesar de amar a arquitetura, por exemplo. Isso é um exemplo. Ou então, que me faz ficar horas estudando maquete eletrônica, computação gráfica, porque eu gosto da criação, gosto dessa análise. Ou então ficar estudando filosofia, livros de história, etc e tal, assistindo canais de outros temas, porque isso também é importante, gente. É você, às vezes, dar uma pausa para sua cabeça. Porque os grandes insights da vida de todo mundo, né, inclusive dos gênios, foi quando eles não estavam focando o pensamento no que eles, né, na descoberta, na procura do que eles queriam, do que eles estavam desejando. Então, isso é um ensinamento, isso é importante. É importante que a gente tenha momentos, ainda que seu barato seja estudar ou assistir um vídeo e tal, assista uma minissérie, assiste uma coisa de humor, ou assiste uma coisa de um tema totalmente diverso do seu, porque com certeza o seu cérebro, seu sistema vai fazer conexões que vão te levar naturalmente ao seu propósito de vida, ao seu objetivo. Bom, resumo de hoje: nada precisa ser para sempre. E tudo, na medida do possível, precisa ser alinhado com o seu propósito. Bom, se foi um papo bom, se as dicas foram úteis, dá um likezinho, se inscreva no canal, como já é de praxe, né? E comente aqui embaixo o que você achou, quais são as suas dúvidas. No que eu puder te ajudar, eu vou fazer um vídeo para trazer essas respostas. Valeu!